E aqui, gente, entra a forma correta de você abordar esse cliente, de você conversar com ele, de você ajudar ele. É lá na tua anamnese você anotar todos os medicamentos prescritos. E anotar todos os medicamentos que ele toma por conta, que é a automedicação. Aí você vai começar a entender. Ah, poxa, olha, essa enxaqueca pode ser do excesso de medicamento que você toma. Ó, o caminho aqui é tirar essas toxinas, o caminho aqui é tirar essa inflamação, o caminho aqui é arrumar esse fígado que está sobrecarregado. Porque, ó, existe um caminho. Deixa eu pegar meu caderninho aqui, que vocês gostam do meu caderninho, eu sei que vocês gostam, né? Ó, existe um caminho. Qual que é o primeiro passo desse caminho? Deixa eu pegar aqui, ó, o primeiro passo desse caminho, tá? O primeiro passo desse caminho é quando deixa eu virar aqui pra vocês, se vocês conseguem enxergar, né? É quando essa medicação passa pelo estômago. Esse daqui é o primeiro passo, tá? Então, para quem não entendeu, isso aqui é o estômago, ok? E daí o que acontece? Quando ela entra em contato com a mucosa, ela já começa a causar algumas fissuras, algumas machucaduras aqui. Úlcera, gastrite, refluxo. Já pode começar aqui, por conta desse dano, porque é um caminho, ó. Esse aqui é o passo 1. No passo 1 já começa a ter dano, tá? Aí a gente vem pro passo 2, que é o caminho que essa medicação tá fazendo, tá? Aqui no passo 2, ele vai ser metabolizado pelo... Tem que virar assim, eu tenho que esquecer que eu tenho que... Eu viro pra mim, mas eu tenho que virar pra vocês. Ó, aqui é um fígado. Então, a maior parte dos medicamentos, ele é metabolizado aqui. Aqui nesse fígado, ele já começa a ficar pesado, tá difícil. Tem muitos excessos aqui, ó. E daí ele começa a ficar sobrecarregado. Tá vendo? Ó. E daí ele já não consegue metabolizar tudo que entra. E vai ficando muitos resquícios. Aqui começa a esteatose medicamentosa, né? A famosa gordura no fígado. Daí a gente vem lá tentando tirar a gordura do cliente, sendo que na verdade o problema tá no excesso de medicamento que ele toma, né? Então eu preciso entender isso aqui. Cirrose, hepatite, pode acontecer por conta desse excesso de medicamento, tá? Saindo daqui, a gente vem pro passo 3, porque o ciclo precisa continuar, afinal de contas, a medicação não para aqui. Ela vem pro rim. Vou virar pra você. Ela vem pro rim. O rim, ele é responsável por filtrar tudo que passa no corpo, tá? Tudo. Então, ó. Daí o que acontece aqui? Esse rim também começa a ter dificuldade. Tem muito excesso de moléculas artificiais, muito excesso de moléculas sintéticas. Começa a sobrecarregar. Começa risco de cálculos renais, porque esse rim está sobrecarregado. Ó, e eu tô só no passo 3. Mas olha só como essa medicação, ela causa problema aonde ela passa. E daí o cliente acha que, mas é mais rápido, funciona mais rápido. Não, causa risco, causa problemas, deixa um rastro aonde passar. E a gente precisa entender isso, tá? Aí, vai pro passo 4,
tá? O que é o passo 4? É o nosso intestino. Então, aqui eu tenho uma mucosa intestinal, certo? Ó, isso aqui. Imagina que isso aqui é dentro do tubo intestinal, tá? Então, ó, isso aqui é uma linha que divide. Aqui eu tenho vários micro-organismos, ou seja, várias bactérias protetoras. Aqui eu tô em simbiose, tá? Ó, tá tudo funcionando certinho, zeradinho, tá? Daí, então aqui é o antes. Aí eu começo o uso de medicação. Tem várias medicações que têm uma ação direta muito forte na flora, né, no microbioma intestinal. Por exemplo, os antibióticos. Aí eu começo a fazer o tratamento com antibiótico. E daí eu começo a ter uma diminuição das bactérias protetoras. E o que fica? Bactérias agressoras. É isso que fica aqui, ó, bactérias agressoras. Depois do tratamento, tem é como se existisse um deserto ali dentro. Por quê? Por quanto mais tempo você usa, mais você vai agredindo, mais você vai matando essa flora, esse microbioma. Você vai causando uma disbiose, ou seja, aqui eu estava em simbiose, comecei o tratamento, eu começo a entrar em disbiose, ou seja, vou eliminando as bactérias, né? E aqui, a dieta ocidental, a alimentação que o nosso cliente tem no dia a dia, ele favorece o acúmulo e o desenvolvimento de bactérias agressoras, ou seja, eu começo a ter aqui uma flora intestinal totalmente corrompida. Ou seja, olha o caminho que a medicação faz. Ela começa já causando dano no estômago, causa acúmulo quando ele passa pela metabolização do fígado, ele começa a acumular no rim, porque o rim também não dá conta de filtrar tudo e ele altera a flora intestinal, deixa o meu intestino em disbiose. Olha só isso aqui. É óbvio que você não precisa desenhar lindo assim, né? Quem vê pensa que eu desenho lindo assim. Mas se você mostrar isso daqui para o seu cliente, você acha que ele ainda vai continuar com a mesma mentalidade de que ele prefere tomar o remédio? Não precisa. E você só precisa falar isso aqui para ele. Anota. Tem uma listinha. Ó, faz isso no estômago, faz isso no fígado, faz isso no rim, faz isso no intestino. Esse é um cliente aqui que vai ter constipação. Esse é um cliente aqui que vai ter muita inflamação. Esse daqui é um cliente que vai ter vazamento intestinal, pode ter problema autoimune. E aí começam vários problemas. Ansiedade, depressão, estresse, não produz hormônios de bem-estar suficiente, não dorme bem. Tá tudo aqui. E qual que é o caminho, Stephanie? Como é que eu faço? A enteroterapia te dá isso. Ó, o DAMI, gente. Eu esqueço que eu tenho que virar pra vocês. O DAMI é o caminho para isso daqui. Então, ó, desintoxicação anti-inflamatória e modulação do microbioma intestinal. Então, DAMI tem 4 semanas semana 1, 2, 3, então são 4 semanas. Em 4 semanas, ele muda essa situação, ele muda esse cenário. Ele devolve a homeostase para o corpo, ele regenera. Ó, o objetivo principal do DAMI é trabalhar saúde intestinal, regeneração da saúde intestinal. Mas ele regenera
os órgãos de limpeza, filtragem e excreção do corpo como um todo. Então já começa trabalhando essa mucosa aqui, arrumando, corrigindo, fechando, né, as fissuras, os machucados, limpando esse fígado, tirando os excessos, limpando a gordura, as toxinas que ficam aqui. A mesma coisa com os rins. E corrigindo essa flora intestinal. É isso que o Dummy faz. Com resultados em 4 sessões, só que com benefícios perceptíveis já na primeira semana. É isso daqui que é interoterapia. É isso daqui que muda a vida do cliente, é tratar o problema dele na raiz. Lembra que sintoma a gente alivia, a gente trata a raiz do problema, porque a gente traz resultado definitivo, tá? Mas não adianta aquela história. A minha mãe não assiste essas lives, ainda bem que ela não assiste. A minha mãe falava, gente, muito isso. Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Eu ouvi muito isso na minha infância. Só que isso não é uma realidade. Não adianta ser casa de ferreiro, espeto de pau. Você fala tudo isso aqui pro seu cliente, você advoga toda essa causa aqui, ó, para ele não ficar fazendo automedicação, não ficar tomando medicamento sintético. Você mostra para ele que isso faz mal, que isso inflama, que isso intoxica e tudo mais, os efeitos colaterais. E daí o próprio terapeuta pratica a automedicação. O próprio terapeuta tem uma farmacinha na bolsa. O próprio terapeuta só recorre aos medicamentos quando ele precisa de alguma coisa. A gente precisa ser íntegro. Né? Aquela história, não pode só parecer, não pode ser só ser honesto, tem que parecer honesto. Se você não for íntegro, o teu cliente vai ver que aquilo não é real, que aquilo não é verdade, que aquilo é só gogó. Aqui em casa, a gente não toma medicação. Com exceção do Covid que a gente pegou esse ano, faziam 8 anos que a gente não ficava doente. Entende? E por quê? Porque a gente usa cuidados naturais o tempo todo. Porque a gente está sempre alerta a essas coisas. Porque a gente pratica o Dummy e mantém o corpo limpo, o corpo desintoxicado, o corpo forte, sistema imunológico forte. E quando precisa de alguma coisa, a gente usa cuidados naturais. Chá tem de monte aqui em casa, argila, óleos essenciais tem por tudo que é canto. Tá aqui, cuidados naturais.